Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Reviver, o seu portal do bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre sono. Eu sou Danilo Peixoto, pós-graduando em Saúde Mental e Desenvolvimento Humano, professor e palestrante e criador aqui do canal Reviver, um canal que une os conhecimentos das neurociências e aplica em saúde mental, aplica em desenvolvimento humano, em vida plena, em vida com significado, uma vida saudável do ponto de vista físico e do ponto de vista mental. Essa é a proposta aqui do canal Reviver. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, pode se inscrever no canal, pode deixar seu comentário. Você já é muito bem-vindo aqui nesse espaço, que é um espaço novo e eu conto com cada um de vocês para que ele cresça cada dia mais. Esse vídeo aqui vai ser sobre o sono, sobre como ter uma boa noite de sono, como evitar a insônia, como fazer uma rotina, aplicar, sedimentar uma rotina que seja compatível com uma boa noite de sono, pessoal. Porque a insônia é um dos grandes fatores que potencializam, um fator de risco para o desenvolvimento das psicopatologias. Para vocês terem uma noção, cerca de 60% dos brasileiros sofrem com problemas do sono, especificamente com a insônia, com a incapacidade de dormir, com sono fragmentado, sono curto. E olha só esse dado como é interessante, pessoal. A Organização Mundial de Saúde, ela alega que, ela tem um dado que diz que 75% dos pacientes que têm depressão, que estão se tratando de depressão, alegam também ter insônia, dificuldades em dormir. Com ansiedade, com transtornos de ansiedade, é basicamente a mesma coisa. 75% das pessoas também têm insônia. Então você percebe que a insônia ela nem sempre é um distúrbio por si só, né? Mas ela é um fator que piora a qualidade de vida de muitas pessoas, porque ela está associada com ansiedade, está associada com depressão, com cansaço, com excesso de trabalho, com uma rotina completamente disfuncional. Tudo bem, pessoal? Então vamos falar sobre o sono. Eu vou trazer aqui alguns passos, 5 passos, para que nós possamos regular novamente o nosso sono. E essas dicas, essas informações são todas cientificamente validadas. Eu vou deixar na descrição os trabalhos pelos quais eu me baseio aqui para trazer essas dicas, né, os artigos científicos e alguns livros. Pessoal, antes da gente começar, né, já me alonguei demais nessa introdução, eu quero já pedir a você que curta esse vídeo. Curta, compartilhe, comente logo aí de onde você é, onde é que você está falando, qual é o seu problema com sono, por que você está aqui no canal Reviver, se você gosta do conteúdo, alguma sugestão. Porque quanto mais a gente interage, mais aí o YouTube vai entendendo aos poucos que esse canal aqui é um canal legal, que está tratando de um conteúdo importante, interessante, e aí a gente vai alcançando mais pessoas. Tudo bem, pessoal? Como eu ia falando, pessoal, o sono é muito importante porque a privação do sono, ele leva o ser humano a ter problemas de saúde física e mental que potencializam o desenvolvimento dos transtornos patológicos, psicopatológicos. E é tão sério, algumas pessoas não sabem, que se você privar um ser humano, um mamífero, né, qualquer, de sono, ele pode morrer. É como deixar ele sem água, ele pode simplesmente morrer, né? E o sono curto, o sono fragmentado, o sono mal dormido, ele gera inúmeras consequências negativas, como desatenção, déficit de atenção, como problemas de memória, irritabilidade, ansiedade, tendência ao sedentarismo, enfim, muitos fatores que são prejudiciais para a nossa saúde. O primeiro passo, se você não consegue dormir bem, pessoal, é você olhar para a sua manhã. Então, para a gente dormir bem à noite, a gente precisa começar essa higiene do sono pela manhã. Primeira coisa que a gente tem que fazer pela manhã. Se você acorda muito tarde, pessoal, 9 horas, 10 horas da manhã, você vai precisar de um despertador, naturalmente, nos primeiros dias, para regular esse horário e voltar a acordar cedo, porque não é natural você acordar às 10, às 9 da manhã. Nós somos animais diurnos, toda a nossa biologia, neurobiologia, se sedimentou, foi selecionada, né, numa rotina de atividades durante o dia e descanso, repouso durante a noite. Então não é completamente disfuncional.
Algumas pessoas dizem, mas eu sou vespertino, eu acordo às 9, às 10 e vou dormir meia-noite, 1h. Não, pessoal, não existe isso. Pelo menos do ponto de vista neurobiológico, isso não é natural. Pode ser normal, acabou sendo normal pela nossa sociedade que se tornou assim, mas não é natural, pessoal. Realmente, pessoal, existe uma predisposição genética de algumas pessoas de acordar mais cedo e dormir mais cedo, e outros de acordar mais tarde e dormir mais tarde. Para exemplificar aqui para vocês, os matutinos, eles tendem a dormir mais cedo, e acordam por volta das 5 às 6 da manhã, né? Dependendo aí também dos fatores ambientais, da região onde a pessoa mora. E os vespertinos, eles tendem a dormir um pouco mais tarde, cerca de 10h30, 11h, e acordam um pouco mais tarde, às 7, 8 da manhã. Mas acordar às 9, acordar às 10 é completamente disfuncional. Por quê? Porque o nosso relógio biológico, ele está programado, ele é codificado geneticamente a partir da evolução da nossa espécie, a despertar quando o sol nasce. O principal fator, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, no segundo ponto, que regula o nosso relógio biológico, é a luz. Então o sol nasce às 6 da manhã, 5h30 em alguns lugares, né? Aqui em João Pessoa, 5h30, 5h15 já tem sol. Então, o principal fator é esse. Então, a pessoa que acorda às 9, 10 horas da manhã, o reloginho biológico está completamente desregulado. Ele acha que o sol está nascendo às 10 da manhã. Então, para a gente regular isso, se você acorda às 9, coloca o despertador 1h antes, tá? E eu não recomendo que você dê um pulo muito grande. Tipo, por exemplo, se você acorda às 10, você botar o despertador às 5h30. Você vai acordar com muito déficit de atenção, talvez muito irritado, cansado. Isso pode prejudicar no trabalho, nos estudos, vai ser um pouco dolorido. Então, coloca 1h, né? No outro dia mais 1h para mais cedo, até regular o horário de você acordar, dependendo da sua rotina. E o primeiro passo é esse, você regular a hora que você acorda, talvez você precise usar um despertador. Segundo passo, e esse é talvez o mais importante, pessoal, anota aí, é assim que você acordar, você se expor à luz natural, à luz do sol. Esse é um dos pontos mais importantes para regular o sono, pessoal. A luz é o principal elemento ambiental que modula o nosso relógio biológico. E o nosso corpo está programado para isso. Nosso olho, né, nossos olhos, os neurônios dos nossos olhos recebem a luz, captam a luz do sol e transmitem essa informação para o córtex visual, né, aqui no lobo occipital, atrás da cabeça. E essa informação é enviada para o hipotálamo, que é uma região do cérebro ali no meio do cérebro. Dentro desse hipotálamo tem um núcleozinho que os cientistas chamam de núcleo supraquiasmático. Esse nada mais é do que o nosso maestro da nossa cronobiologia, é o nosso relógio biológico, o núcleo supraquiasmático. E dentro do núcleo supraquiasmático, pessoal, tem alguns genes, e esses genes, olha só o nome que os pesquisadores deram a esses genes, gene clocks, ou seja, genes relógios. Eles são genes que modulam a nossa percepção de que o dia nasce e o dia acaba, o dia começa, o dia termina. Então, o principal elemento que modula esses gene clock, esse relógio biológico, todas as nossas células do corpo têm um reloginho que marca a passagem do tempo, tá, pessoal? Esse núcleo supraquiasmático, ele é o relógio mestre, ele é o maestro. Então, muita luz natural, luz do sol, logo ao acordar. Vai para a varanda, dá um jeito, abre essas janelas. Às vezes a rotina do sujeito é assim, acorda 8h30, 9h da manhã, com as janelas fechadas com uma cortina, né? Aquele fumê no quarto, acorda, vai tomar café dentro de uma cozinha também fechada, o carro está na garagem, ele sai de carro na garagem com óculos escuros, vai trabalhar no escritório fechado, não viu a luz. A pessoa não viu a luz, né? Então, é importante, do mesmo jeito que você precisa evitar a luz branca à noite, que eu vou falar logo mais, você precisa se expor à luz natural pela manhã. Isso vai regular muito o seu sono. Isso é muito mais eficaz do que qualquer medicamento, qualquer suplementação de melatonina, porque é isso, inclusive, que vai contribuir para a produção de melatonina à noite, né? E para a diminuição da dopamina à noite, né? Que é um dos sinais que nos deixam alertas. Inclusive,
tem outros, né, que eu vou falar também depois. Quanto de luz? Você vai ficar na sua varanda, na sua janela, tomando café na janela durante cerca de 15 minutos, pessoal. 15 minutinhos, se for muito para você, dependendo da sua rotina, acorda mais cedo. Acorda 15 minutos mais cedo para você ficar olhando o céu. Não precisa olhar para o sol, tá, pessoal? Porque se você olhar para o sol, você pode machucar sua retina, né? Todo mundo sabe disso, né? Espero que todo mundo saiba disso. Você só precisa olhar para a luz, para o céu luminoso e apreciar a paisagem, e o seu cérebro agradece muito. É ali que ele diz, opa, o dia começou, e ele vai começar a marcar as 24 horas de que são compostas o dia, tá certo, pessoal? Então se exponha muito à luz. Se você não tem essa disponibilidade de jeito nenhum, você vai ter que se expor a uma luz artificial, né, uma luz branca de preferência. Não vai ser a mesma coisa, obviamente, mas é o que você vai ter, né? Dependendo de alguns ambientes, a pessoa não tem essa disponibilidade. Pelo menos você vai ter que receber 1000 lux. Nesses aplicativos de celular você mede o lux, né, que é uma unidade de medida da luz, né? Então você baixa um aplicativo desse e vê ali até quando você vai receber 1000 lux no seu olho, tá? Essa exposição à luz é o ponto principal, tá, pessoal? Tô falando sério. Muitos estudos atestam isso, né? Eu vou deixar aqui na descrição alguns, tá bom? Terceiro passo já, né? O terceiro passo, pessoal, é você praticar exercícios físicos, preferencialmente pela manhã. Também, logo após se expor à luz. Por que, pessoal, isso? Porque quando você acorda, o seu grau de alerta ali tende a ser o maior de todo o seu dia. Então, junto com esse grau de alerta, de disposição, vem os sinais químicos que nos dão motivação para nos movimentar, como dopamina, que nos dá uma motivação, como noradrenalina, que é um sinal químico que nos deixa alertas, né, que é produzido aqui no cérebro, e adrenalina, né, que é um hormônio. Enfim, todas essas catecolaminas, esses sinais que nos deixam alertas. E existem as células da musculatura, que são os miócitos. Esses miócitos, eles são naturalmente mais ativos pela manhã. E então, se você deixar a sua agenda, o seu horário todo certinho, todo dia, acordar de manhã cedo, se expor à luz, beber bastante água, inclusive, é muito bom também, e praticar exercícios físicos, o seu corpo vai criando uma rotina cronobiológica, regulada segundo a condição evolutiva da nossa espécie. Basta 20 minutos. Basta 20 minutos de caminhada, você caminha 10 minutos para lá, volta 10 minutos para cá, praticou exercício físico. Exercício físico não é só academia, não é só corrida, não é só esportes. Exercício físico é qualquer atividade que movimente o seu corpo, né? Então, se exponha a esse esforço, pessoal. Esse esforço é extremamente importante para o controle de ansiedade, para a prevenção de psicopatologias, entre outras coisas. Então, o terceiro ponto, pratique exercícios físicos, preferencialmente pela manhã. Faz muita diferença à noite, na hora do seu sono. Pode acreditar, isso é um dado, é um consenso na literatura científica. Tá certo, pessoal? E qual é o quarto ponto? O quarto ponto é quando chegar de tardezinha, você evitar os psicoestimulantes, principalmente o café, que é o mais consumido no mundo inteiro. Então a cafeína, que é o psicoestimulante, essa bebida mágica, maravilhosa, que todo mundo gosta, mas a gente precisa controlar o consumo de cafeína após as 15 horas, principalmente, porque a meia-vida da cafeína, como eu já falei no outro vídeo da ansiedade, vou deixar aqui na descrição para vocês, de como tratar a ansiedade sem medicamento. A cafeína, ela tem uma meia-vida ali de 6 horas, então se você toma uma xícara, metade dessa cafeína, né, vai estar com você no seu corpo ainda agindo, impedindo a criação de adenosina, né, que é o sinal químico que vai abaixar a nossa motivação, o nosso alerta à noite. Então se você toma 4, 5 horas da manhã uma xícarazona de café, você vai estar à noite muito alerta, né? Isso vai te deixar ansioso e vai te deixar insone, tá? Então evita o café à tarde, evita esses psicoestimulantes, refrigerantes, né? Chás, cuidado com alguns chás, né? Que são também termogênicos, que enfim, são também estimulantes. Então controla isso, né? E à noite você vai começar a sua rotina de higiene do sono noturna. Tá? Essa higiene, eu falo noturna porque a higiene do sono, de forma geral, começa lá pela manhã, quando a gente se expõe à luz, quando a gente pratica exercício físico, quando a gente consegue acordar mais ou menos quando o sol está nascendo e segundo a variação do nosso cronotipo. É ali que começa a higiene do sono,
À noite, nós continuamos a higiene do sono noturna. E o que a gente vai fazer na higiene do sono noturna? Assim que o sol se põe, pessoal, a luz vai embora, a luz natural vai embora. E o nosso cérebro começa a entender, né, a partir da recepção de luz, da ausência de luz natural, que o dia está acabando. Então, naturalmente, vai se acumulando uma substância no nosso cérebro que se chama adenosina. Essa substância ela é responsável por frear ali, tampar esses sinais químicos que nos deixam alerta, como, por exemplo, a dopamina, que nos motiva para ficar nos movimentando, buscando atividades, né, e a noradrenalina, né. Existe toda uma circuitaria, né, no cérebro, que eu não vou me aprofundar aqui, mas quem quiser pesquisar depois, né, uma circuitaria chamada sistema SARA, né? Ele é o sistema que está envolvido com esses sinais químicos que nos deixam alerta, que nos deixam em vigília e que se comunica também com o núcleo supraquiasmático em relação à cronobiologia, tá certo, pessoal? Então esse sistema SARA, ele vai ficando mais tranquilo, ele vai ficando mais desligado, em outras palavras, e então nós podemos ali, enfim, descansar, né? Porque a adenosina vai deixando a gente menos motivado. Nós não podemos atrapalhar essa tendência natural do nosso corpo, né? Do nosso corpo e do nosso cérebro, de se desligar à noite e, enfim, relaxar. O que atrapalha, pessoal? Duas coisas, principalmente a exposição à luz branca à noite, tá? Luz branca à noite nunca existiu na história da humanidade, isso é uma coisa muito recente. Então o nosso corpo e o nosso cérebro, os nossos olhos, os neurônios dos nossos olhos estão aqui selecionados de milhares e milhares de anos para que não haja luz à noite, no máximo uma luz da lua ali, muito fraquinha, a luz de um fogo aceso ali, mas luz branca de forma nenhuma. E aí, de repente, de um dia para o outro, do ponto de vista evolutivo, a gente tem uma enxurrada de luz branca nos nossos olhos. Então deixa o nosso cérebro em pane, pessoal. Isso é muito disfuncional para a nossa neurobiologia. Então, evita toda a luz branca à noite. Troca as luzes da sua casa para luz amarelinha, daquelas luzes, né, até incandescentes mesmo. Ou então desliga as luzes, deixa uma meia luz ali, coloca uns spots, faz alguma forma. Ou então, se você não tem condição financeira, né, cada um tem uma condição de estar trocando a luz, a iluminação da casa, né, apaga a luz, liga uma vela, né, então, pessoal. Então vamos voltar ao que nosso corpo é adaptado para funcionar bem. Então evita a luz branca à noite, essa luz de celular, desliga, bota no mínimo a luz azul, né, que é também prejudicial para o sono, e aí a gente vai favorecer que a adenosina iniba os sinais químicos relacionados com alerta e motivação e que, enfim, a gente produza a melatonina, pessoal, que é uma substância que indica lá para o hipotálamo, para o núcleo supraquiasmático, que a noite chegou e que o dia acabou e que é a hora do repouso. Então isso naturalmente vai nos fazendo ficar relaxados e o sono vai chegando gradualmente e naturalmente. Esse é o sono legal, pessoal. E em relação à rotina na cama, pessoal, a gente precisa entender que a cama ela só precisa ser usada para dormir, tá? Para dormir e para atividade sexual também. Fora isso, ponto final, não precisa estar na cama estudando, não precisa estar na cama trabalhando. O seu cérebro tem que associar o ambiente do seu quarto, a sua cama, ao descanso. Se você trabalha, se você come, se você lancha, se você faz tudo na cama, né, que é uma tendência do mundo moderno hoje, infelizmente, é um comportamento, né? Nós modulamos esse comportamento, então podemos, né, desfazê-los. A cama só precisa ser usada na hora do descanso. Então, se você quer fazer alguma coisa antes de dormir, você precisa fazer agora, no último ponto, uma coisa relaxante. Faça alguma atividade relaxante antes de dormir. Ler, por exemplo, é um ótimo pedido, tá? Você lê um livro, uma história, um romance, você lê alguma coisa que você gosta, é uma atividade intelectual relativamente onerosa para o cérebro, né? E ela vai te deixando um pouco cansadinho, né? Vai te deixando relaxado. E práticas integrativas de saúde mental e saúde física, como uma meditação, né? Uma meditação de relaxamento muscular e atenção plena na respiração, por exemplo. Depois eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos. Pode promover o seu relaxamento. O que você não pode fazer de forma nenhuma é ficar com as luzes brancas acesas, assistir um filme de guerra, de ação, um filme do John Wick, passando na televisão,
ou então o pessoal que é mais novo jogar videogame e ficar 2 horas ali, perto das 10 da noite, 11 horas da noite, num jogo, né, muito frenético. Isso vai estimular todos os sinais químicos relacionados ao alerta, né, e você vai ficar agitado, não vai conseguir dormir. E é um ciclo, né? Muitas pessoas, elas não conseguem dormir, pessoal, porque elas ficam preocupadas que não vão conseguir dormir. Chama de ansiedade do sono isso. Você, eu não vou conseguir dormir, e aí você fica mais ansioso e você não consegue dormir porque isso não gera, não sinaliza para o seu corpo que você está relaxado. Então desliga as luzes brancas, se distancia do celular, marca uma hora. Tem gente, eu não consigo fazer isso ainda, mas eu consigo de outras formas contornar, né? Mas se você conseguir, define uma hora para você desligar seu celular à noite, deixar ele dentro de uma gaveta. Você não vai olhar mais o celular, tá? Que é aquela luz, aquela notificação, aquele brilho vai atrapalhar o seu sono. Então, você fechando essa rotina, você vai conseguir ter um sono relativamente bom nessa noite, e se você manter essa rotina dia após dia, a tendência é que o seu ritmo circadiano, né, que é o ritmo do seu relógio biológico, do seu cronotipo, ele vai se ajustando e você vai vencer a insônia e conseguir dormir à noite e estar funcional, alerta, motivado durante o dia. E, inclusive, você vai tratar com isso também transtornos de ansiedade, de transtornos de desmotivação, né, depressão e entre outras coisas, tá, pessoal? No sono, no momento do sono, é natural você acordar. O sono tem seus ciclos, tá? Você entra primeiro num sono leve, né, que você fica ali meio sonolento, não sabe o que é realidade, o que é sono. Depois você entra num sono profundo, seu corpo é completamente desligado e o cérebro começa a lavar, é uma lavagem mesmo, restaurando todos os circuitos do cérebro e do corpo. E depois você entra no sono REM, né? O sono REM, R-E-M, que é uma sigla significa movimento rápido dos olhos. Esse sono é o santo graal do sono. É o sono restaurador completo, é a parte do sono que você sonha. Geralmente é a parte do sono que a gente sonha, né? Então, após esse ciclo dura em torno de 1h30, 2 horas, depois desse ciclo, você desperta, é natural você acordar durante a noite. O que não é natural é você acordar e continuar acordado. Continuar alerta, levantar e fazer uma refeição. Péssimo isso. Acordar essas pessoas que acordam, vão na geladeira fazer uma refeição, um lanche. Péssimo, não faça isso. Então, é natural você, depois do sono REM, você acordar um pouco, voltar a dormir naturalmente, perceber que acordou ali e tal, volta a dormir e esse ciclo vai se repetindo. Você volta para o sono leve, depois entra no profundo de novo e entra no sono REM, que é o sono restaurador. Essa parte do sono REM, depois eu faço outros vídeos falando sobre isso, é um período essencial. Se você privar, tem alguns estudos que privam o ser humano desse período, né, do sono REM, que ele geralmente acontece no meio da noite para lá. O prejuízo cognitivo, o prejuízo de memória, de irritação, de ansiedades, é muito grande, pessoal, e predispõe todos nós ao desenvolvimento das psicopatologias, tá certo, pessoal? Então é normal você acordar e é normal você também, no começo, quando você está fazendo essa adaptação, você ter dificuldades para acordar disposto, né? Aos poucos você vai acordando com um bom nível de dopamina, de cortisol. É preciso ter um pouco de cortisol para que você, enfim, desperte de manhã e aí vá ver a luz e aí continua esse ciclo, tá, pessoal? É importante que você perceba que esteja dormindo naturalmente à noite, com as luzes brancas apagadas, uma rotina de relaxamento, que você acorde naturalmente, geralmente após um sonho, porque isso significa que você estava no sono REM, que é o sono reparador profundo, o sono que a gente sonha, enfim. E aí, acorde naturalmente e vá seguir sua rotina naturalmente, tá certo, pessoal? Esse é o vídeo que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês implementarem essa rotina, vocês vão sentir de verdade. Eu passei por isso, eu também tinha problemas com agitação à noite, jogava videogame à noite, assistia demais televisão e tinha alguma dificuldade, acordava às 8 horas da manhã cansado, até achava que eu era vespertino. Na verdade não, eu sou matutino mesmo. Quando eu regulei o meu relógio biológico com luz, com atividade física, com suspensão de café de tardezinha, eu melhorei muito a minha performance, a minha saúde mental. Você também pode fazer isso, porque isso aqui não é
segredo, isso é ciência, né? Isso é neurobiologia e todos nós temos esses mecanismos no nosso corpo, pessoal. Pessoal, quero agradecer, desculpa se eu falei rápido demais, se eu posso ter atropelado algum raciocínio aqui, eu não fiz roteiro para esse vídeo. Eu quero agradecer a você que chegou até o final e, por último, pedir que você curta, compartilhe esse vídeo, mande para todos os seus conhecidos e vamos fazer essas informações seguirem adiante. Quero pedir também que você me siga lá no Instagram. Eu comecei uma divulgação científica em relação à neurociência aplicada à saúde mental lá no Instagram também. Conto com todos vocês lá, nesses 2 canais aqui, interagindo, e vamos seguir adiante. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.